A perda de motivação após experiências espirituais profundas. Você passou por um despertar espiritual. Sentiu uma conexão profunda com o todo, enxergou o mundo com novos olhos. Mas agora, a motivação desapareceu. Nada parece fazer sentido. Por quê? Será que você está regredindo? Ou existe uma explicação mais profunda? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, pode nos ajudar a entender essa fase. O despertar espiritual e suas implicações. Despertar espiritual não é apenas um momento de luz e paz. É, muitas vezes, uma ruptura profunda, intensa, quase dolorosa. Uma quebra radical na ilusão do eu que construímos ao longo da vida. Tudo aquilo que acreditávamos ser, nossos desejos, medos, ambições e até mesmo nossas certezas, começa a se desfazer diante de uma nova consciência que emerge. Quando esse despertar acontece, algo dentro de nós morre. Uma identidade construída com base em expectativas externas, papéis sociais e crenças herdadas começa a ruir. Os antigos objetivos, que antes pareciam essenciais, perdem o brilho. Aquilo que o ego tanto buscava, o sucesso profissional, a admiração dos outros, o acúmulo de bens materiais, agora soa vazio, quase sem propósito. E é por isso que, ao contrário do que muitos pensam, o despertar espiritual nem sempre vem acompanhado de alegria ou paz imediata. Pelo contrário, não é incomum que surjam tristeza, apatia, confusão e até um profundo senso de solidão. É como acordar de um sonho confortável, ainda que ilusório, e se ver diante de uma realidade nua, crua e indefinida. Você desperta, mas não sabe mais quem é. Não se reconhece nos próprios pensamentos. O que antes motivava, agora cansa. O que antes entusiasmava, agora indifere. É o chamado vazio existencial que tantos enfrentam após a chamada iluminação. O momento em que tudo desaba, para que algo novo possa emergir, mais autêntico, mais profundo, mais conectado com a verdade do ser. Esse período de transição é muitas vezes solitário e silencioso. Poucos compreendem. É um luto invisível. Você está de luto por uma versão de si mesmo que já não existe mais. E ainda não tem certeza de quem está nascendo em seu lugar. Mas, apesar do caos inicial, há beleza nisso. Porque nessa desconstrução começa a surgir um novo sentido, não mais ditado pelas vozes de fora, mas pela voz suave do interior. Um sentido que não depende de conquistas externas, mas de presença, de ser. O despertar espiritual é, portanto, um renascimento. Doloroso, sim, mas profundamente libertador. Não é o fim, mas o início de uma jornada mais sincera, mais real. Onde viver deixa de ser uma busca e passa a ser um encontro, com o agora, com a essência, com o que realmente importa. A perspectiva de Carl Jung. Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dedicou sua vida à exploração do inconsciente humano. Para ele, o despertar espiritual não representa o fim de uma jornada, mas sim o início de um processo muito mais complexo e transformador, o processo de individuação. Esse caminho não é linear nem fácil, é um mergulho corajoso nas profundezas da alma, onde enfrentamos verdades ocultas, feridas antigas e potenciais adormecidos. O inconsciente, para Jung, não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é vivo, dinâmico, e se manifesta por meio de símbolos, sonhos, impulsos e intuições. Em suas camadas mais profundas, habitam os arquétipos, padrões universais que moldam a psique humana. Figuras como o ancião sábio, o herói, a grande mãe, a sombra e o self não são apenas conceitos teóricos, mas energias psíquicas que influenciam profundamente nossas atitudes, medos, desejos e escolhas. Entre esses arquétipos, a sombra talvez seja a mais desafiadora. Ela representa tudo aquilo que reprimimos, negamos ou ignoramos em nós mesmos, traços de personalidade, emoções, impulsos ou memórias que não se encaixam em nossa imagem ideal. Enfrentar a sombra é encarar partes de nós que muitas vezes preferiríamos manter escondidas. Mas é nesse confronto que reside o verdadeiro crescimento. O despertar espiritual, nesse contexto, não é uma fuga da realidade ou uma transcendência romântica. É, antes, um chamado à autenticidade. É o momento em que começamos a perceber que nossa realidade interna é tão vasta quanto a externa, e que ignorá-la é viver pela metade. Esse despertar nos convida a ouvir os sussurros da alma, a decifrar os símbolos dos sonhos, a acolher nossas contradições e a integrar tudo isso em uma consciência mais plena. Contudo, esse contato com o inconsciente pode ser avassalador. Ele pode nos desestabilizar, provocar crises existenciais, mudar nossa visão de mundo. É o que Jung chamava de noite escura da alma, uma fase de confusão, dor e transformação que antecede a verdadeira renovação do ser. Mas é também nesse caos que o ouro psicológico é encontrado,
a essência única de cada indivíduo. A individuação, portanto, é o caminho do herói interior. É tornar-se aquilo que realmente somos, além das máscaras sociais, das expectativas externas e dos condicionamentos inconscientes. É uma jornada de integração, onde o ego reconhece sua limitação e se alinha gradualmente com o self, o centro organizador da psique e a totalidade do ser. Despertar, segundo Jung, é só o começo. A verdadeira aventura é tornar-se inteiro. A perda de motivação pós-despertar. Há um momento no caminho do autoconhecimento em que tudo parece perder o sentido. Aquilo que antes te movia, sonhos, metas, elogios, conquistas, já não toca mais o coração da mesma forma. O brilho que você buscava no mundo lá fora se apaga. É como se o motor interno tivesse parado. Esse momento, embora assustador, não é um erro. É um rito de passagem. O ego antigo, aquele que se moldava para agradar, que se alimentava de validação e se definia por conquistas, começa a se dissolver. Ele já não serve mais. Sua estrutura não consegue mais sustentar a nova consciência que começa a emergir. Mas o novo self, essa identidade mais autêntica, mais profunda e conectada à verdade do ser, ainda não se manifestou plenamente. Você está, então, entre mundos. Entre o que já não é, e o que ainda não é. Carl Jung chamou esse estado de a noite escura da alma. Não é apenas um período de tristeza ou cansaço, mas um colapso interno que desorienta, porque tudo que dava sentido agora parece vazio. É uma travessia solitária. Nenhuma motivação externa consegue te resgatar. Nenhuma meta imposta de fora se sustenta. Porque o chamado agora vem de dentro. Essa fase exige silêncio. Exige recolhimento. Você não foi abandonado, foi chamado para dentro. A ausência de motivação não é um fracasso. É um convite à escuta. O universo não está te punindo, está te preparando. Está tirando tudo que é ruído, para que você possa, enfim, ouvir a voz mais verdadeira, a sua alma. E não adianta tentar forçar a produtividade, empilhar tarefas, repetir mantras sem sentir. Isso é resistência. E resistir ao processo só prolonga a dor. O que essa travessia pede é rendição. Não no sentido de desistir, mas no de se entregar. Aceitar o que é. Permitir-se não saber. Habitar o vazio sem tentar preenchê-lo. Porque é nesse vazio que o novo começa a se formar. É no silêncio que o self desperta. Não como uma ideia, mas como uma presença. Uma clareza suave que não precisa de aplausos, porque é guiada por propósito. Uma força que brota não da pressa, mas da verdade. Por isso, se você está nessa fase, não se culpe. Não se apresse. Honre o silêncio. Honre o desânimo. Honre o não saber. Tudo isso é sagrado. Você não está regredindo. Você está renascendo. Caminhos para a reintegração. Se você está nessa fase, saiba, você não está perdido. Você está renascendo. Pode parecer confuso, solitário ou até doloroso. Mas esse sentimento de desnorteamento, esse vazio que parece ter tomado conta, é muitas vezes o sinal de que algo profundo está se transformando dentro de você. O antigo já não serve mais, e o novo ainda não tem nome. É o intervalo sagrado entre quem você foi e quem está se tornando. Aqui estão algumas práticas que podem te ajudar nessa travessia da alma. 1. Anote seus sonhos. Seus sonhos são mensagens do inconsciente, fragmentos simbólicos que carregam verdades profundas sobre sua jornada interior. Não importa se parecem absurdos ou desconexos. Anote-os assim que acordar. Com o tempo, padrões começam a emergir. Você descobrirá que há um diálogo acontecendo entre sua mente consciente e a parte mais sábia e oculta de você. 2. Busque terapia junguiana nessas fases. Ter um guia é essencial. A psicologia junguiana, com sua linguagem simbólica e respeito pela individualidade da alma, pode oferecer o espaço seguro e profundo que você precisa. Um terapeuta pode te ajudar a entender o que está vindo à tona, a integrar traumas, sombras e também tesouros esquecidos do seu ser. 3. Expresse-se criativamente e crie, mesmo que ache que não sabe. Pinte, escreva, cante, dance, fotografe. A alma se comunica por meio da linguagem simbólica, e a arte é uma ponte entre os mundos interno e externo. Quando você se expressa, está, na verdade, curando partes silenciosas de si mesmo. 4. Esteja na natureza. A natureza não tem pressa. Cada estação cumpre seu ciclo no tempo certo. Estar perto de árvores, rios, montanhas ou do mar pode te ajudar a lembrar que a sua alma também tem um ritmo próprio, que não precisa se apressar, que pode confiar. Ouvir o vento, sentir a terra, mergulhar na água.
Tudo isso te reconecta com a vida mais essencial. 5. Mais do que tudo, seja paciente com você. O renascimento é um processo. Há dias em que parece que tudo está claro, e outros em que a escuridão toma conta. Ambos são necessários. Não se cobre para entender tudo agora. Não exija respostas imediatas. Você está se refazendo, e isso leva tempo. Ame-se com gentileza. Acolha suas fases. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Talvez sua falta de motivação seja um convite. Um convite para ir mais fundo. Para descobrir quem você é além do que o mundo espera de você. Se esse vídeo tocou sua alma, compartilhe. Alguém pode estar precisando dessa mensagem agora.